Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma live do Professor Tricolor. Eu sou o Professor Tricolor, vocês estão todos convidados a participar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre muitas coisas, né? Muito sobre o Fluminense, muito sobre o que está acontecendo na Libertadores agora, o Fortaleza perdendo o jogo pro Cerro Porteño. Tem polêmica lá no São Paulo envolvendo um ex-tricolor. Deixa eu saudar vocês aqui. Fabrício, seja bem-vindo. Luciano também. É... Francis Caixa, Pantico, Genário. Saudações rubro-negras, Luciano. Saudações tricolores aqui, ó. Saudações tricolores, seja bem-vindo novamente. Um dos adeptos mais fiéis aqui, Luciano. Mesmo flamenguista, respeitando demais, sempre está aqui respeitando a todos. Antônio, Julie, Marcos, Daniel, Sebastian, Samuel, Heloísa, todo mundo. Eliane, sejam todos bem-vindos aqui. A gente vai falar de muito futebol. É isso, Luciano, né? Mesmo com a rivalidade, o importante é estar aqui, falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho sobre essas semifinais do Campeonato Estadual. A semana está encerrando, está aquecendo os motores aí pro Campeonato Estadual do Rio. Semifinal, Flamengo com vantagem contra o Vasco, o Fluminense tendo que correr atrás do Volta Redonda. Boa noite, Matheus. Sebastian, Fluminense, faz o L, Sebastian. Matheus, respeito em primeiro lugar. Exatamente, Luciano, é isso. E é exatamente isso que eu tento pregar sempre aqui nas lives e nos vídeos do canal Professor Tricolor. Bom, vamos começar essa live falando sobre importantes mudanças que o Fernando Diniz deve trazer para o time do Fluminense. A ideia, a tendência é que haja essa mudança, né, com a saída do Keno. Agora, quem entra no lugar do Keno para compor ali o meio de campo e tentar fechar um pouquinho mais e tentar qualificar um pouco mais a saída de bola? Entra o Lima, entra o Pirani, entra outro jogador. Quem vocês acreditam que pode suprir essa questão do meio-campo do Fluminense com a saída do Iago, né? O Iago é quem fazia essa função no ano passado. Uma possibilidade, e essa eu descartaria, que é o Alexander Mato eliminado. Quem foi eliminado, Neto? Há a possibilidade do Alexander. Boa noite, Tricolor, e vai Corinthians, vai Corinthians. Não dá pra entender teu nome. Vasco maior do Rio. Java, que horas que é o jogo do Vasco, Java? Eu sei que joga daqui a pouco contra o ABC na Copa do Brasil, mas não vi a hora, acho que é 9h30, né? Jogo complicado pro Vasco, o ABC não... Acho que o Fortaleza, né? O Fortaleza acabou, tava 2x1 pro Cerro Porteño, eu não vi. Tava 2x1, mas não vi quanto tempo faltava para acabar o jogo. Enfim, seu Flu, o quê? Meu Flu vai ser eliminado? Pô, tomara que não, mano. Tomara que não. Vou confessar a vocês que mesmo assim, o Campeonato Estadual não tendo tanta relevância assim, seria frustrante ver o Fluminense sendo eliminado ainda na fase semifinal, né? Acho que chegar a uma final e você disputar e estar ali, enfim, fazer dois grandes jogos seria excelente. Mas ser eliminado no Campeonato Estadual do Rio, numa semifinal, seria frustrante. Mesmo o time do Volta Redonda estando encaixado. Ontem já se classificou também na Copa do Brasil, então eles estão motivados. De forma alguma quero desmerecer o Volta Redonda, acho que fez uma grande campanha, principalmente pela estrutura de time que eles têm, mas seria frustrante, acho que para todo torcedor tricolor, ter uma eliminação tão precoce. Galera, não dá pra dar saudação para todo mundo, mas todo mundo que tá entrando aqui na live, sejam todos bem-vindos, sabem que são de casa. Mano, Volta Redonda tá melhor. Cara, assim, depende do que você tá falando, né? Em termos de plano de jogo, talvez até o Volta Redonda esteja melhor mesmo. Acho que o Volta Redonda é um time muito bem organizado. E o maior ponto do Volta Redonda é jogar exatamente a maior fragilidade do Fluminense, que é o contra-ataque rápido. O Fluminense ainda não conseguiu se adaptar a essa questão de defender um contra-ataque rápido, até porque o Fluminense joga com a linha lá em cima.
Então, quando você pega um contra-ataque muito rápido, é difícil de chegar e eles gostam. Não é à toa que nas duas partidas que a gente teve contra o Volta Redonda, nós perdemos as duas. Lele vai encaixar igual o Keno vai pro banco. Concordo, Elias. Acho que uma dupla Keno. Aliás, Keno não. Lele e Cano pode dar muito certo. E aí traz o Arias pro meio-campo, que é onde o Arias mais rendeu na temporada passada e é onde o Arias se sente bem para jogar. A entrada do Keno, eu tenho trazido isso até com alguma recorrência, a entrada do Keno impossibilita o Arias de jogar onde ele gosta. Isso é um problema. Galera, eu tô com 50 mensagens atrasadas. Vai começar de novo o chororô das mensagens atrasadas aqui. Galera, saudação para todo mundo que tá entrando. Motivados, mas é fraco o Voltão. Cara, Cleider, eu não acho o time do Volta Redonda fraco. E para nível do Campeonato do Rio, perdão, eles se provaram até além do que de fato, aliás, do que o Botafogo, por exemplo. O Botafogo era para estar ocupando essa posição. E se fossem temporadas anteriores, o Botafogo teria se classificado, mesmo com a quantidade de pontos que teve. Porque assim, é difícil a gente ter um time pequeno tão bem estruturado. E Volta Redonda, além de tudo, ainda é um time que estava jogando a Série B do Campeonato Carioca no ano passado, né? Muito estranho, mas enfim, encaixou. Depois que um time encaixa é difícil de controlar. Final do Carioca, Vasco e Volta Redonda. Cara, o Vasco vai ter um problema pela frente, né? Até porque perdeu a vantagem do empate. Mas jogou muito bem a primeira. Quer dizer, jogou bem, né? Muito bem, eu acho que nenhum dos dois jogou. O Flamengo teve muitos erros defensivos, o Vasco, idem, teve muitos erros defensivos. Aquele erro do Capasso não entra na minha cabeça. Como é que um jogador profissional dá uma bola de presente para um atacante que é referência no futebol nacional? 99 mensagens, caraca, meu Deus. Deixa eu correr aqui para baixo. Você acha que Volta Redonda vai jogar, com certeza, Henrique, com certeza vai jogar de novo, talvez com a linha de 5 defensores ou 4-5-1, enfim, mas certamente eles vão jogar defensivamente. Final do Carioca, Vasco e Volta Redonda, anota aí, tá anotado. William Bigode lascou o Scarpa, pois é. E nem foi só ele, né? Nem foi só o Scarpa, teve muita gente prejudicada nesse negócio aí do William. Cara, assim, esse negócio do William é complicado, porque é um jogador que eu gosto, não deu certo com a camisa do Fluminense, mas eu não desejo mal. Mas eu não queria que ele saísse do Fluminense dessa maneira. Porque se for preso, certamente, né? Vai sair. William, final do Carioca, Vasco e Volta Redonda, tá anotado, hein? Agora, se não for, William, você vai me prometer que na segunda-feira, depois do jogo, você vai aparecer aqui na live, tá? Promete. João, manda salve. Claro, João. Tá mandado. Saudações rubro-negras, saudações tricolores, irmão. Tamo junto sempre. Final do Carioca, Vasco e Volta Redonda. Curtiu? Galera, muito obrigado para quem tá entrando, para quem tá curtindo, para quem tá comentando. Vocês são muito... vocês são a alma desse canal, né? Sempre digo. Pedro Raul Ocano, com certeza hoje é mancano. Pelo menos hoje. Pedro Raul tem muito... Tá evoluindo, tá crescendo, mas hoje é o cano. Cauã, oi. Oi, Cauã. Como é que você tá? O canal é top, meu amigo. A galera interage. Cara, isso é o que me deixa mais feliz, sabia? Tipo, você pode ver aqui, Luciano, que existem muitos flamenguistas, tem vascaínos também, botafoguenses, muitos tricolores, com certeza. Mas o canal, ele é muito... Assim, o fato de eu não falar pra ofender, talvez, atrai esse tipo de público. E isso me faz muito bem. Saber que vocês conversam, interagem entre si também, é muito bom, sabe? Tornar esse espaço aqui uma zona de debate mais sadio, bem saudável. João, manda salve. Mando, com certeza. Lipe curtiu a live, obrigado a todo mundo que tá entrando. William Ribeiro, boa piada. Val mandou uma rosa, obrigado, amor. Obrigado. A melhor rosa que eu tenho na minha vida é você, amor. A live do Professor Tricolor também é romantismo, galera, é isso. Final do Carioca, Vasco e Volta Redonda. Acho que vai ser 3-0 Flusão. André, tô nessa expectativa também. Na verdade, para te falar bem a verdade mesmo, acho que o Fluminense toma gol, mas acho que a gente vence o jogo. E qualquer vitória dá classificação pro Fluminense, então provavelmente a gente passe. E eu tenho uma outra coisa para vocês.
vai ser um momento caderneta. Talvez quem é mais novo aí não vai nem saber o que é uma caderneta. Vou trazer aqui para vocês, cara, graças a todos vocês que têm acompanhado, consegui acertar minha primeira parceria, que vai ser da Betano, que é a patrocinadora master do Fluminense. E aí eu vou trazer pra gente que sempre nesses jogos, principalmente dos clubes do Rio, minhas apostas pro final de semana. Então, provavelmente antes do jogo do Fluminense no sábado, eu já traga esse momento. Eu ainda não tenho ideia do nome, né, que vai ter. Se vocês quiserem sugerir aqui o nome para esse momento, coloquem aqui nos comentários um nome de uma série, sei lá, para interagir com vocês sobre meus palpites. E quem quiser seguir, né, a caderneta, eu não sou um apostador magnífico, enfim, mas a gente trabalhando junto, acho que todo mundo ganha um pouquinho, né? E outra, quem não é inscrito na Betano, deixa para se inscrever quando colocar meu link, tá? Por favor, é um jeito de vocês apoiarem demais a live. O contra-ataque do Volta Redonda é muito rápido, concordo. Caramba, vai ser difícil ler todo mundo aqui. Aí, Flamengo é melhor do que o Vasco. Hoje eu acho que o time do Flamengo é melhor do que o do Vasco, apesar do Vasco estar melhor dentro de campo, né? O elenco do Flamengo é o melhor do Brasil. E dentro de campo eu acho que o Vasco está melhor estruturado. Até porque o Vitor Pereira ainda não encontrou o time ideal, né? Lucas, Pedro Raul ou Yuri Alberto? Eu gosto mais do Pedro Raul, mas não tenho nada contra o Yuri Alberto também não. Acho que o Yuri Alberto, bem munido, bem municiado, ele faz muito gol também. William Ribeiro, você errou os dois finalistas. Também acho. Também acho que errou os dois, inclusive. Fluminense 3-0, Volta Redonda. Zebra não se repete. É isso, Mário. Também acho que a gente vai vencer. Talvez, acho que a gente até tome um golzinho, mas acho que a gente leva uns 3-1, 4-1. Em 3 meses lá fora, ele recupera a grana. De quem você está falando? O William. O Galo não perde para time azul, que já atropela. Cara, vitória interessante do Atlético ontem, né? Um monte de bola alçada na área, mas a dupla Hulk e Paulinho tá dando muito certo, né? Impressionante. E o Fluminense não tentou, quer dizer, não intensificou a busca pelo Paulinho. Seria um baita reforço. A gente preferiu até o Keno. Leonardo, Flusão, é nóis, faz o L. Quem você acaba de receber o selo de presenteador, uma conversa saudável, exatamente. Além de tudo, você respeita os outros torcedores. Cara, a gente tem que fazer o que a gente pode, né? Meus pais, na verdade, sempre deram a educação de respeitar a todos, independente de qualquer coisa. Então, cabe a mim entender, respeitar. Assim, tem comentários ofensivos, mas eu não preciso levar isso pra frente, sabe? Eu não preciso retribuir mal com mal. Você acha que o Fluminense ainda vai contratar um zagueiro? Não, acho que não. Se o Manuel voltar como estava antes, nem precisa. Eu acho que eu não confio no David Braz, mas acho que a base pode produzir um zagueiro tão bom quanto. Galera, muito obrigado para quem tá curtindo, quem tá entrando na live, muito bom. Matheus, você é louco, Betano, top. Cara, fiquei muito feliz mesmo. E como, assim, eu tenho para mim aquela questão de, sabe, se eu torço pro meu time, se meu time tem uma patrocinadora master, que é uma casa de apostas, é claro que eu vou dar prioridade sempre para quem tá apoiando o meu time, porque anda junto aos meus. Então, assim, minha ideia sempre foi trabalhar com os patrocinadores do Fluminense, tentar um apoio deles, até para não gerar conflito, sabe? Não faz nenhum sentido na minha cabeça ter um patrocinador diferente do que o patrocinador master do meu clube, né? É como se eu estivesse fazendo uma propaganda contrária ao que meu time faz. Então, fiquei muito feliz com tudo que aconteceu. Então, na sexta ou no sábado eu já trago um videozinho. Aí vai ser no modelo de vídeo mesmo, esse momento. Apostas do professor Tricolor. Talvez não quisesse trazer a palavra apostas para esse quadro, porque, enfim, não sei, mas é uma boa. Obrigado pela ideia. Deixa eu ver quem foi para agradecer nominalmente.
Matheus, obrigado, Matheus. Obrigado por estar aqui, obrigado por comentar, obrigado por curtir, por sempre acompanhar. Flus... Flusão, seleção do Flusão entrou, olha só que legal. Galera, que caramba, vocês entrou, curtiu, entrou. 50. Se eu tiver pulado mensagens, vocês me perdoem. Tem 42 mensagens. Flamengo chegar forte na final vai ser uma final interessante se for Fla-Flu. Acho que vai, assim, vai ser do nível da do ano passado. A final do ano passado foi muito bacana. Lógico, principalmente porque a gente ganhou, né? Pra cima do Volta Redonda, 3-0 sábado. É isso, Andinho. Acho que a gente leva um golzinho, mas qual zagueiro especulado você mais gostou? Gostei do Vitor Hugo, que era do Palmeiras. Acho ele um jogador muito interessante. Segunda passagem dele pelo Palmeiras não foi tão boa assim, até porque não teve tanta chance. Mas é um bom nome, com certeza, um bom nome. Acho que se eu fosse gestor, se eu fosse responsável, tentaria o Marlon, que já tem história no Fluminense, é da base, enfim. Mas gosto. Torço pro Fluminense desde quando? Cara, eu comecei a torcer pro Fluminense na pior época da história do meu time. Eu moro em Brasília, né? Então acompanhar jogos do Fluminense é muito difícil, é muito raro o Fluminense estar aqui. E, infelizmente, no momento mais difícil da história do Fluminense, eles trouxeram um jogo para Brasília. E aí meu pai, torcedor apaixonado, me levou ao estádio. E eu comecei a assistir porque o Fluminense venceu o jogo, o estádio estava relativamente cheio, enfim. E aí depois dali foi 98, se eu não me engano. Acho que foi 98 mesmo. Mano, sem querer falar. Mano, sem querer falar mal nem nada, mas por que sua barba é assim? Assim como, mano? Tá falhada? Se tiver falhada é porque eu fiz de mau jeito mesmo. Mas, mas não sei por que ela é assim como. Saudações sobre o Negro. E queria saber de vocês que concordam que o futebol carioca esse ano vem mais forte. Com certeza. Com certeza vem mais forte. Não tem nem como alegar o contrário, assim. Pode ser que o mais forte seja o Vasco conseguindo uma vaga para uma Sul-Americana e o Botafogo também, sem correr risco de rebaixamento? Pode ser. Até porque o Campeonato Brasileiro esse ano, num contexto geral, vem mais forte. Então, assim, eu acho que o futebol mais forte do Rio é o fato de ninguém estar brigando ali atrás, sabe? Ninguém brigar para não cair. Que não pode ser escalado, atrapalha a função do Arias. Concordo plenamente. Comentei sobre isso aí num vídeo esses dias, acho que ontem. Palpites. Pedro Raul e Yuri Alberto, já respondi essa, gosto mais do Pedro Raul. Cada pergunta cada pergunta que a gente tem que ver, né? Então, né? Faz nenhum sentido. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que aí a gente pode seguir a live. O jogo do Fortaleza já acabou, galera? Eles perderam mesmo pro Cerro Porteño? Foi eliminado, né? Se tiver perdido, foi eliminado, né? Eu vou comprar minha cerveja pra ver eu voltar a fazer história. Se eles chegarem à final de novo, se eu não me engano, vai ser a segunda, né? A primeira lá em 2005 contra o Fluminense e seria a segunda. Se eu não me engano é isso. Se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui. Respeita o maior do sul do Rio. O Voltaço tem muita tradição, né? Dos times pequenos do Rio é o mais tradicional. Sim, eu gostava muito do americano, mas o americano... E o América, lógico, né? Mas o americano sumiu. E eu não sei porquê. Quem for aí do Rio quiser explicar o que aconteceu com o americano que não consegue se manter mais na Série A, enfim, dá espaço para outros times que nem tem tanta tradição assim. Os times do Rio estão jogando futebol mais leve do Brasil. Concordo, gosto muito do estilo de jogo de praticamente todos os times do Rio, apesar de serem completamente diferentes, né? O time do Flamengo precisa de um pouco mais de tempo para jogar nesse esquema tático diferente. Talvez não concorde com a formação que ele jogue, porque para mim um time grande, um time que tem estrutura, um time que tem elenco não pode jogar com 3 zagueiros e 2 laterais e 2 volantes, então tá muito defensivista na minha opinião, mas isso é vendo de fora, né? Eu, como torcedor do Fluminense, não gostaria se fosse no Fluminense, mas enfim. Matheus, já vi alguns lugares do TikTok da sua... Calma aí. Já te vi em algum lugar dos TikTok da vida, eu acho. Já me viu nos meus próprios vídeos ou em outros? Fluminense em 1996.
passou, no caso, Ivan Mendes, era para cair em 96 e 97, caiu de fato. A década de 90 foi terrível pro Fluminense, terrível. Lipe, e aí, tudo bem, Lipe? Galera, obrigado por todo mundo que tá curtindo a live. Faz o L de LDU, não, faz o L de Lorenzo, Germancano, faz o L. E daqui a pouco o de Lelê. 2-1 Cerro. Acabou mesmo, Luciano? Ou ainda se mantém, ainda tem jogo? Flu. 2005 eles ganharam a Taça Guanabara contra o americano. Pois é. E aí perderam o título estadual. Muita gente criticou o goleiro da época do Volta Redonda, porque ele já tinha acertado um pré-contrato com o Fluminense e aí falhou no segundo jogo da final, enfim. O americano está na Série A2. Então, eu sei que está na Série A2, mas por que não está conseguindo se manter, não está conseguindo chegar na Série A, não está conseguindo se manter na Série A? Porque era um time muito tradicional, né? Eu lembro muito bem do americano no início dos anos 2000. Galera, obrigado para quem está seguindo, para quem está entrando. O Goitacá subiu em 2017 junto com a América, mas a Ferdi fez aquele campeonato X, aí bagunçou tudo. E o Goitacás também era um time muito tradicional há muito tempo atrás e também não tem mais figurado entre os maiores, né? Fla-Flu na briga pelo título nacional, concordo. Acho que Flamengo, lógico, um pouco mais acima por toda a questão do elenco, mas o Fluminense não pode ser descartado nessa disputa, não. Principalmente, acho que, infelizmente, para um time como o Fluminense, para brigar lá em cima, a gente precisaria abrir mão de uma das Copas. E, por exemplo, seria a Copa do Brasil, né? Mesmo sendo milionário, a gente teria que abrir mão das Copas, porque eu não acho que o Fluminense tem elenco para brigar por todos os títulos. A gente tem um time muito forte, tem uma ou duas peças muito legais no banco, mas elenco mesmo, por exemplo, como o Flamengo tinha no ano passado, a gente ainda não tem, infelizmente. Botafogo e Vasco briga entre os 10, concordo. Acho que os dois têm condição de brigar lá em cima, até porque os times paulistas estão muito mal, né? Com exceção do Palmeiras, os times paulistas estão muito mal. Corinthians dependente do Renato Augusto, o São Paulo. Pô, o São Paulo que aconteceu hoje no Morumbi foi brincadeira, né? O Rogério Ceni mais uma vez perdeu o elenco. Quer dizer, perdeu o elenco não, né? Brigar com o jogador na frente do restante do elenco, acho que isso não se faz, mesmo ele tendo alguma razão, enfim. Acho que ele perde a mão quando ele mira em alguém e ataca da forma que foi. Goitacás é um time mais tradicional do interior do Rio. Pois é, Matheus. Matheus, desculpa perguntar, eu sei que é falta de educação, mas que idade você tem? Você tá com a foto do Zico aí. Sou flamenguista desde que cheguei nesse mundo. Eu não me lembro de quando eu cheguei nesse mundo, porque eu nasci de 6 meses, então, assim, minha memória ela vai sendo fixada de fato ali 98, 90, da Copa de 98 pra frente. Não me lembro de muitas coisas antes disso, não. Lembro de flashes assim da minha infância, mas enfim, lembro que eu tinha camisas do Fluminense, mas não me lembro de ser um torcedor. Lembro que meu pai escutava muitos jogos pela rádio também. Apesar de a rádio aqui em Brasília ser como era no Nordeste, que passa muito Flamengo, a gente conseguia escutar muitos jogos pela rádio. A gente nunca teve tantas condições assim, então não tinha TV por assinatura, era mais jogo assim pela rádio mesmo. Cara, nem os flamenguistas gostam dessa formação do VP. Pois é, Heine. E é uma invenção. Sou ABC hoje, o resto dos dias sou flamenguista. É isso. Americano vendeu o estádio. Final da Taça Rio e Guanabara 2002 foi em Campos. Pois é, e era muito difícil jogar com um americano lá em Campos. Muito difícil mesmo, assim. Por uma questão de arbitragem também, né? Toda vez que o Fluminense jogava contra o americano lá em Campos, tinha uma mãozinha do árbitro. O estádio do americano foi demolido para shopping. Eles estão sem casa para jogar. Cara, que pena. Que pena. Um time tão tradicional, tão relevante, enfim, né? O Fluminense perde no elenco, isso é fato, concordo. Acho que o Fluminense hoje perde no elenco pro Palmeiras, pro Flamengo e até talvez pro Galo. Não tenho tanta certeza se perde pro elenco do Galo, mas pro time titular, acho que sim. O americano revelou o Gil do Corinthians e o Léo, lateral ídolo do Santos.
A galera tá entrando, tá curtindo. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. O que vocês acharam dessa atitude aí do Rogério Ceni lá em São Paulo? Não sei se vocês estão acompanhando. Tem 30 anos. A gente é quase... eu sou um pouquinho mais velho. Sou de 91. Já pagou. Cara, Retro, você é o primeiro, enfim, você é o primeiro que chega falando que já pagou a Série B. Assim, todo mundo fala, paga a Série C, povo desinformado, né? Se o Fluminense pulou de alguma série, foi da C pra A. Então, se a gente deveria alguma coisa, seria a Série B. Mas, de qualquer maneira, não deve, tá? É por uma questão histórica, você... Assim, uma sugestão, apenas como sugestão, vá até o canal Sentimento Tricolor e acompanhe o vídeo que está na capa do canal dele. Conta um pouquinho do que foi a história daquela Série B que o Fluminense não disputou e o que aconteceu ali. Mas é apenas para você se manter informado, tá? De forma nenhuma atacando nem nada do tipo. Galera, vocês estão com um dedinho nervoso, hein? Caramba. Olha lá, 6.100 curtidas. Fui no shopping em Cabo Frio, tinha 3 lojas. Fla-Flu e Vasco. Na loja do Vasco e do Flamengo tinha taça. Acho que é taça, né, Vinícius? Família toda flamenguista. Cara, na minha família minha namorada é Flamengo, tá aí na live. Tadinha. Enfim, né? A gente não define as coisas, né? A gente ama e com defeitos e qualidades. Minha mãe é Flamengo, minha irmã mais nova é Flamengo. Aí meu pai é Fluminense, eu sou Fluminense, minha irmã mais velha é Fluminense. Bem dividido. E aí os cunhados vieram pra estragar tudo, todos flamenguistas. Da Libertadores Flu não tem. Ainda, né? Se Deus quiser, esse ano a gente muda isso, né, Vinícius? Se Deus quiser, esse ano é tudo nosso nas Libertadores. Time pequeno, Flu e Botafogo. Infelizmente, essa é a sua opinião, né? Tem que respeitar, apesar de não concordar. Camiseta do Fluminense, mó da hora. Vai, Corinthians. Coxinha, é nóis. As pessoas perguntam se o Vasco e o Flamengo, Fluminense... As pessoas perguntam se e Vasco e Flamengo, Fluminense, time pequeno. Enfim. Opinião sua, obrigado pelo comentário, obrigado por estar assistindo, mano. Péssima atitude do Rogério Ceni, concordo. Acho que ele perde o elenco, inclusive teve jogador. Sai de 91, Luciano, olha só que massa. Ele teve jogador do São Paulo indo reclamar com a diretoria. Não acho que seja o melhor caminho também, é lógico. Você ir tomar uma atitude dessa, extrema, de reclamar com diretoria. Acho que cada um no seu. Mas, enfim, entendo os jogadores que não gostaram da cobrança excessiva do Rogério. São Paulo, assim, eu esperava muito mais do time do São Paulo esse ano. Mas eles convivem com muitas lesões, né? O time do São Paulo convive com muitas lesões, isso é um problema. O Rogério não consegue mandar a campo o que ele tem de melhor, mas de qualquer maneira, assim, o Campeonato Paulista me preocupou. Quer dizer, me preocupou não, porque como torcedor do Fluminense, eu até prefiro que todos estejam bem, como eu sempre falo. Prefiro que todos estejam bem para que todos cresçam juntos, mas nesse caso é bom até para baixar um pouco a bola dos times paulistas que falam que são os melhores por terem o melhor campeonato estadual. Concordo com a questão do melhor campeonato estadual, mas mesmo sendo o melhor, era obrigação de São Paulo e Santos estarem numa semifinal, numas quartas de final. O Santos numas quartas de final, porque já tem 3 anos que não se classifica nem para ela. Mas o São Paulo deveria ter chegado, o Corinthians também, enfim. Mano, 2000 foi um campeonato muito estranho do Eurico Miranda. Ele recebeu umas grandes... Pois é, para quem quer conhecer o que aconteceu de fato no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a internet está aí para ajudar, né? O problema é você ficar restrito e bitolado em falsas verdades. Além do que, o São Caetano não pegou nenhum time grande até chegar até... Enfim, né? Futebol brasileiro, né? Uma desorganização danada desde sempre. O jogo ainda foi adiado para o início de 2001. 3-3. 3-3 o quê? O jogo do Fortaleza? O Eurico puxou o Flu como o Fla puxou o Botafogo em 1987, porque o Bota tinha caído em 86.
Na verdade, ele não puxou somente o Fluminense, né? Ele puxou. Foi um convite feito ao que era os grandes clubes da época. Enfim, e depois dali, para quem gosta, enfim, depois dali o Fluminense nunca mais fez uma campanha tão ruim a ponto de. Quer dizer, até teve em 2008, em 2009, mas a ponto de cair de novo, né? A gente foi até campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileirão, enfim. Acho que. Eu falei isso é só pra pesar mesmo. Acho que aquela camisa de 2012 do Flu muito bonita. Você fala. É porque ela não tá aqui perto de mim. É aquela Grená que tem laranjeiras aqui de fundo em dourado, né? Aquela camiseta é surreal. Pra mim é a camisa mais bonita da história do futebol brasileiro. Aquela camiseta é muito top. Tem uma do Corinthians também que eu gosto muito. Se eu não me engano, ela é Grená também e tem São Jorge aqui. Ela é muito bonita mesmo. Bem, moro na Bahia, sonho no Maracanã, assistir meu tricolor. Cara, eu moro em Brasília, um dos meus maiores sonhos era conhecer o Maracanã e graças a Deus consegui visitar o Rio, visitar o Maracanã. É surreal, Bira, surreal, assim. É um outro clima, sabe? Você ir ao Maracanã. Eu quero um dia poder voltar lá. Aqui de Brasília é mais complicado para viajar para lá, é meio caro as passagens, mas enfim. Acho que um dia, se Deus quiser, eu vou estar lá de novo. Se eu não fosse flamenguista, com certeza seria Fluminense. Vascaíno, jamais. Sim, você escolheu errado, mas já caminhou pro lado certo, né? Se você não fosse flamenguista. Amigão, saudações tricolores. É nóis, Wagner. Saudações tricolores. Faz o L. Final de semana a gente passa, se Deus quiser. Tô brincando com você na esportiva, mas sua live é boa. Vou curtir, apesar de ser Vasco. É nóis, Vinícius. Obrigado, cara. Obrigado, você não tem nem que justificar, tá certo. O espaço é aberto para vocês comentarem, pode falar o que você quiser, igual eu falei aqui. Tipo, não é porque, enfim, alguém vai vir atacar, vai vir falar. Vocês podem falar o que vocês quiserem, eu não vou tratar mal com mal, sabe? Não é da minha índole fazer isso. Então, respeito a todos os comentários. Diniz ou Odair Hellman, qual é o melhor? Pô, nem compara, né? Diniz é melhor. Achou daí muito fraco. Olha o trabalho que ele tá fazendo no Santos. O time do Santos é limitado, mas não é time para não passar de fase no Paulista, né? Pelo menos eu acho. Não sei se tem torcedor do Santos aí, mas eu acho que o time do Santos não era limitado a ponto de ficar fora das quartas de final. Aliás, eu fui no jogo do Fluminense Americano em 2011. Uma amiga pagou pra eu ir. Gol do He-Man. 2011. 2011 eu não me lembro. Não me lembro do campeonato estadual. Deixa eu ver. Em Campos, no caso. Essa demolição do estádio deles aconteceu quando? Deixa eu ver. Aconteceu quando, Matheus? Flamengo. Fluminense aqui, ó. Segue nós. Galera, quem tiver aqui na live não tiver seguido ainda, se vocês puderem, por favor, se inscrever, curtir, acompanhar. Enfim, lá no YouTube também. Agradeceria demais. Eu tenho que bater 4.000 horas assistidas lá no YouTube. Tá difícil. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir bater lá também, até para conseguir monetizar aqui. Já usei uma camisa do Flu de uma amiga em uma festa junina no terceiro ano. E usei meião do. Caramba! Camisa do Flu, meião do Vasco, só faltou aí com short do Flamengo. Aí isso aí dá certo demais nessa festa junina. Tá assistindo o jogo do Vasco? Não, já começou o jogo do Vasco? Pensei que ia. Começou, já são 9h36. Daqui a pouco eu encerro aqui a live e vou lá assistir. Até para ter um embasamento para a live de amanhã. Falar um pouquinho do Vasco também. O jogo do Vasco começou agora há pouco, né? Tá 0x0 ainda. Tá passando aonde o jogo do Vasco? Eu sou atleticano, mas a camisa do Fluminense de 2019 é linda. Deixa eu ver, a camisa de 2019. 2019 eu acho que o Richarlison ainda tava no Fluminense, se não me engano. Não, tava? Não, 2019 era Ione e Luciano. Cara, era bonita mesmo. Era bonita mesmo. A camisa de 2019 era top. E a camisa de 2019, deixa eu ver, já tinha patrocínio? Não lembro. Começou a demolir em 2016. A partir dali jogaram no estádio do maior rival, o Goytacás e do Macaé.
Soares fez? O do Grêmio tá quanto? O jogo do Grêmio tava 1-0, né? Já fez o segundo? Eu sei que o Soares perdeu um pênalti, né? O goleiro pegou. Minha parceira do terceiro ano do vestido do Botafogo. Do vestido do Botafogo, por isso fui todo diferente. Ah, sim, entendi. Que massa, cara. Muito massa as histórias assim. Pedro estava no Flu no início de 2019. Ai, cara, eu não me lembro. Não me lembro, deixa eu ver. 2019. No início, talvez no Campeonato Carioca ele estivesse. Mas 2019 era o time do Fernando Diniz, né? Então era Ione e. Era, o Pedro tava. Era o time do Fernando Diniz que tava uma draga no Campeonato Brasileiro. O Grêmio tá ganhando de 3-0. Mesmo. Ué, 3 ou 2? Aqui embaixo tá comentando 2. Wesley, Flu, faz o L. Flusão, vamos. Se- Sim, ele se redimiu, fez um agora. Pedro chegou ao Flamengo em 2020, mas jogou na Fiorentina em 2019. Exatamente, ele jogou o início do ano com o Fluminense, é verdade. Teve toda aquela treta lá de ficar no Fluminense ou ir direto pro Flamengo, e aí acabou indo pra Fiorentina e acabou voltando pro Flamengo depois. É... Galera, muito, muito, muito obrigado por acompanharem. Vocês fazem, assim, muito bom ter a companhia de vocês. Você gosta do Gama Brasiliense aí? Cara, eu sempre morei aqui numa cidade satélite de Brasília chamada Ceilândia. Então, eu peguei muito carinho pelo time da cidade, né? É, Gama e Brasiliense, eles têm muita tradição aqui em Brasília. Mas eu torço, se for para torcer aqui em Brasília, eu torço para o Ceilândia e para o Santa Maria, que foi um clube que eu trabalhei como diretor de marketing, enfim, trabalhei no Santa Maria aqui. Provavelmente vocês não vão conhecer o Santa Maria, até porque é um time muito pequeno, mas é um time super legal. E infelizmente a gente está passando por outra campanha muito ruim no Campeonato Brasiliense, provavelmente vai cair. Mas enfim, né? Futebol é isso. Sou de Macaé, mas moro em Campos, curto Goytacás. Já tem a camisa do Goytacás, Matheus? É uma camisa bonita do Goytacás. A maioria dos torcedores do Goytacás é fluminense, mas tem um bar do Flu embaixo do estádio. Caramba, que massa. Que massa. Eu queria poder conhecer mais o Rio. Quando eu fui ao Rio, em 2000 acho que foi 2013. Deixa eu ver. A Copa foi em 2012, não, 2014. Então, acho que foi 2013 mesmo. Não sei se o Maracanã estava aberto já, ou foi 2015. Não, foi 2015 que eu fui. E aí, tá na B1, meu Deus. É, enfim, eu fui ao Maracanã no início do ano de 2015 e, assim, muito, muito, muito lindo, assim, o Rio de Janeiro. Conheci o Cristo, conheci várias coisas no Rio, mas gostaria de ter conhecido mais. Mas a gente passou só 3 ou 4 dias aí, então não deu para conhecer muita coisa. Adorei o Rio de Janeiro, assim como adoro muitas cidades do Nordeste, também muitas cidades do Nordeste. São cativantes, o povo brasileiro é surreal, né? Eu ia a todos os jogos do Flamengo em Macaé, até do Botafogo. Eu fui para ver o Seedorf. E essa é a importância de um jogador nível mundial, né? O Seedorf trouxe para o Botafogo o que o Marcelo traz ou trará para o Fluminense em termos midiáticos. Se for Fla-Flu na final, tu anima a live junto? Uai, vamos, cara. Me manda mensagem aqui. Manda mensagem. Eu não sei se aqui no TikTok tem como, mas se der, manda mensagem aqui ou então faz o seguinte, se eu puder também, manda mensagem lá no Instagram, que aí a gente vai conversando. Você sabe qual é a pegada aqui, né? Essa pegada de não xingar, não ficar atacando ninguém. Então, respeitando a isso, vamos sim, sem problema. Isso, a Grenar, que tem aquele escudo no meio. Aquela camisa é linda demais. Eu tenho ela aqui, só que ela tá. Deixa eu ver. Ela tá guardada ali no quarto, eu acho. Amor, você que tá na live aí, aonde tá minha camisa Grenado Fluminense? É, se for falar, vamos sim, vamos fazer assim a live junto. Morei 3 anos em Brasília, morei na.
Eu morei na Ceilândia e na Candangolândia. Cara, Candangolândia é uma cidadezinha tranquila, né? Tranquila demais. Eu tinha uma quadra do lado do bombeiro. Gostava de jogar bola lá. E lá na Ceilândia, nasci lá, morei lá a minha vida toda e agora moro aqui em Taguatinga. Aqui no Distrito Federal, né? Hoje moro em Boa Vista, Roraima. Mas você que escolheu ir para aí ou foi por uma questão de trabalho, Luciano? Não sei como seria, não sei como seria eu sem ter praia perto. Dá uma invejinha de vocês que tem praia por perto, viu? Muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Candangolândia é um lugar muito tranquilo, muito legal. Muitas cidades aqui de Brasília são tranquilas também, muitas mesmo. Deixa eu ver. Manuel, obrigado por entrar. Giovanni entrou, obrigado. Marcos também, sejam todos bem-vindos. Bill, Marcos entrou, Fabiano entrou. Clube da Fé, SPFC maior, deve ser maior do mundo, entrou. São Paulo caminhando por um caminho difícil, complicado. Você é professor ou historiador do Flu? Cara, eu sou professor por formação acadêmica apenas. Trabalhei com educação física por 2 anos, né, dentro da sala de aula mesmo. Sempre gostei muito da área escolar, amava dar aula para criança. E, enfim, e aí as coisas foram acontecendo na minha vida e acabei saindo da área da educação, mas por formação acadêmica sou professor. Historiador do Flu, queria, mas não tenho muito tempo para estudar muito sobre o Fluminense, então acabo comentando o que eu acompanho, né? Criei o canal para, enfim, para ter a participação de vocês, para a gente conversar de futebol, enfim, é mais isso do que isso. Mas eu gostaria muito de ser historiador do Fluminense, sim, mas falta de tempo atrapalha nesse ponto. Edmilson entrou, Nelson entrou, gente, sejam todos bem-vindos. Pra cima deles, Vasco, e aí, tá 0-0 ainda o jogo do Vasco? Nicolau entrou, todo mundo aí, muito obrigado por acompanharem. Enfim, gente, eu vou encerrar até pra jogo feio do Vasco. Eu ia falar agora, eu vou encerrar para ir lá assistir o jogo do Vasco para ter um pouco de base pra gente conversar amanhã. Querendo ou não, são rivais. Sim, sim, tá bem sofrido como sempre. Ter um pouco de base, eu tento acompanhar todos os jogos de times do Rio possível. Ontem, o atropelo do Botafogo em cima do Brasiliense, inclusive devia ter estado aqui, por se tratar de um time de Brasília. Mas foi um atropelo, principalmente no segundo tempo. Enfim, vou tentar acompanhar o jogo do Vasco ali, até para ter um pouco de base e conversar com vocês. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou aqui. Quem puder dar um pulinho lá no YouTube, se inscrever lá também, me ajudar a bater aquela meta das 4.000 horas, agradeceria demais. Maratona lá todas as lives. Obrigado de coração a todo mundo que tem acompanhado, que tem curtido. Vocês são a alma desse canal. Tamo junto, até a próxima live. Faz o L. O que eu sempre falo mesmo? Esqueci, meu Deus. Nunca deixem com que seus medos sejam maiores do que sua vontade de vencer. Tamo junto, até o próximo vídeo, até a próxima live e valeu!